Então vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Eu vou destacar novamente o versículo 5, onde diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Se você se recorda, eu destaquei, Moisés reivindicou de uma forma radical, quando ele vai à presença de Deus, ele diz: acaso seremos eu e o teu povo ligados a ti, e não seríamos nós separados de todas as demais nações? Ok, existe a aplicação devocional do texto, porque isso nos toca. Ele chega e diz assim: porventura, não é isso que nos destaca entre, e nos faz diferente das demais nações, de que o Senhor caminha com a gente? Então, naquele instante, o ponto de vista de Moisés foi o ponto de vista de quem rogava pela glória, pela presença. Só que enquanto Moisés fala, tem um mundo espiritual e tem um mistério de Deus sendo processado. Porque ao afirmar, somos diferentes das outras nações pela sua presença e porque o Senhor caminha conosco, ele também exclui todas as outras nações, dizendo, eles não podem participar do que a gente participa. E quando Cristo vem, ele vem para ser Senhor de todas as nações. Então, quando ele diz aqui, e nos predestinou para filhos de adoção, então essa pré-antecipação do destino, e eu falo um pouquinho mais lá na frente, quando a gente chegar no versículo 11, aqui a forma com que Moisés se posiciona diante de Deus é como se uma sentença estivesse sendo estabelecida e nos excluísse de qualquer possibilidade de presença de Deus. Por isso que nós somos chamados também de a oliveira brava, ou aquilo que não era contado, aquilo que não era esperado, né? Nós não éramos naturais, nós não tínhamos o convênio de Israel ou o convênio dos hebreus. Mas pela graça de Deus, por Cristo Jesus, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E nos tornamos filhos de Abraão pela fé. No dia que quando Lúcifer ele foi expulso, ele foi lançado do céu, naquele dia Deus pensava na igreja. No momento em que ele destituiu, que ele lançou Lúcifer do céu abaixo, Deus estava pensando na igreja. E ele transfere essa missão de luz para a igreja. Então, a igreja tem a autoridade executora sobre o diabo. É por isso que o diabo odeia a igreja. É por isso que o diabo odeia eu e você. Quando a Bíblia diz, e no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 31, Ezequiel, capítulo de número 31, versículos 10 e 11, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que você lê a expressão o Senhor Deus, é porque está conectado ao provedor, aquele que está como Senhor do homem. Capítulo 1 de Gênesis, Deus das coisas, e Deus criou, e Deus fez, e Deus chamou a existência. Capítulo 2 do Gênesis, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e o Senhor Deus pôs o homem ali, e o Senhor Deus. Então, aqui é Deus destituindo a Lúcifer e estabelecendo a igreja com autoridade executora sobre Satanás, debaixo dos nossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, a igreja, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, agora eu o lançarei fora. Então você tem que ter isso em mente, você tem que ter isso no seu coração. Você precisa entender o poder executor de autoridade que você tem como igreja sobre todas as ações do diabo.
Não é brincadeira. Você olhar para o mundo espiritual, olhar para as ações de Satanás e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te ordeno em nome de Jesus. Então existem batalhas, parece até loucura, mas existem batalhas que você vence em casa, clamando pelo sangue de Jesus e expulsando a Satanás. Expulsando a Satanás. É coisa rápida, são frações de segundo. Jesus olha para Jerusalém e diz: está na hora de ir para Jerusalém. E Pedro chega e diz assim: Senhor, não vá, vão matar o Senhor lá. Fica aqui que a gente cuida do Senhor. A gente lhe protege. Olha que ideia maravilhosa. Instantes antes, o povo se revolta, o povo está em choque, porque Jesus mostra a sobrenatural manifestação do verbo, do pão vivo que desce do céu, João capítulo 6, por isso que é importante vir no culto da palavra. Se você nunca leu João 6, você acabou de conhecer ele agora, olha quanto cresceu. Olha, eu não sei onde está, mas sei que é João 6. O pastor me falou, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pronto, uma coisa nova você aprendeu. Você nem leu, mas pegou. Olha aí, não veio, vai ficar gravitando. E aí quando o povo está em choque, porque eles não suportam o peso da declaração: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte com o meu Pai, o povo está assustado. Senhor, que discurso duro é esse? Né? Quem é que pode ouvir? João 6,60 até o 66. E ele disse assim: peraí, se vocês estão assustados sobre o fator mesa, você percebe que o mais conflitante da relação com as pessoas dentro do espírito religioso é o conflito da mesa? Quem pode, quem não pode, quem come, quem não come, quem vem, quem não vem, exclui, disciplina, aponta o dedo, é confusão. Jesus diz: se vocês não conseguem entender a mesa, eu não posso nem evoluir o assunto. Para onde, Senhor? Vou tentar. Em breve, vereis o Filho do Homem voltando para o lugar de onde veio. Não, vocês não estão acreditando em mim. João capítulo 6, espera aí. Abre a Bíblia. Vocês estão olhando para mim, não é possível. O pastor está inventando essa história. Vamos lá. Abre a Bíblia, irmão. Culta a palavra. Olha lá. Nunca leu o capítulo 6, você vai ler agora. João, Evangelho, capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isto, disseram: é duro esse discurso. Gente, pelo amor de Deus, olha o que Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo. Eles entram, eles ficam loucos. Nossa, que palavra dura. O Senhor está me confrontando. Que mensagem é essa, Jesus? Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, esse negócio de reclamar escondido é antigo, irmão. É antigo, né? Para onde vai a mesa, para onde vai o pão, para onde vai o dinheiro, quem comprou o prédio, quem vendeu não sei o quê, para quem comprou a rua, é antigo. E o mesmo Espírito, e sabendo Jesus, vocês estão escandalizados com a mesa? E se eu disser para vocês que um dia vereis o Filho do Homem indo para o lugar de onde veio? Porque quanto mais perto do ambiente apocalíptico a gente se aproxima, maior a murmuração e maior o descrédito. Então não é porque as pessoas caíram em si que alguma coisa parece fora do eixo. É porque a luz da manifestação do Cristo que vem já separa quem serve e quem não serve. Isso é forte. Eu não vou nem evoluir o assunto, porque se eu disser para vocês que vereis o Filho do Homem vindo para o lugar de onde ele veio, que o Espírito é que vivifica, que a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos digo são espírito em vida, mas há alguns entre vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele dizia: por isso vos digo que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concedido. Essa expressão de Jesus acontece 2 vezes nesse discurso. Ele está dizendo assim, ó: se o meu Pai não trouxer, não vem. Aí você diz assim: por que algumas pessoas nunca vêm? Porque o Pai nunca trouxe. Quem trouxe foi a religião, quem trouxe foi a conveniência, quem trouxe foi o clube religioso, é porque é legal. É legal lá nos crentes, cara, é legalzinho.
Se o meu Pai não trouxer, se o meu Pai não trouxer, eu vos digo, ninguém pode vir a mim. Desde então, muitos dos seus discípulos, muito comum nos dias de hoje, voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Aqueles que vinham, né? Senhor, estou aqui. Porque o Senhor chama a igreja de discípulos e tem aqueles que se fazem como discípulos em nome da sombra dos demais. Por isso que ele olha para os 12 e olha a distinção. Ele olha para os 12 na chamada dele e ele diz assim, querem ir junto? Querem ir junto? Querem também se retirar? Aí Pedro diz, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Olha que bonito. Aí Jesus diz, então vamos para Jerusalém, que está na hora. E Pedro diz, não. Se o senhor for para Jerusalém, vão matar o senhor. Não era esse o propósito de se entregar? Se o senhor for para Jerusalém, vão matar o senhor. Fica aqui que a gente cuida do senhor. A mesma boca, a mesma atitude. Jesus olha e diz, para trás de mim, Satanás. Então, o ambiente espiritual de casa, de relações, é vencido pela autoridade do nome de Jesus. E às vezes parece louco. Eu já fiz isso algumas vezes. Estava numa companhia aérea uma vez tentando embarcar, uma confusão, a mulher gritando, nervosa, não tinha vaga. Ela olhou para mim assim, numa ira, e eu travei e de repente eu soltei, o sangue de Jesus tem poder. Ela, espera aí que eu vou ver se eu consigo um outro lugar. Vai ver. É uma loucura. Quantas vezes em ambientes, outros ambientes, a gente para e diz, Satanás, eu te dou ordem agora. Porque nós somos chamados para termos essa autoridade executadora sobre o diabo. Então, use isso através da sua vida. Nós somos ramos de adoção, filhos de adoção. Nós somos escolhidos para tomar o lugar do condutor da glória de Deus, aquele que era anjo de luz. O Senhor chamou a igreja para ser esse condutor da glória de Deus. Eu e você. Diga graças a Deus. Bom, e nos predestinou, versículo 5, para filhos da adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Gente, a nossa missão fundamental, primordial como igreja, é louvor e glória de Cristo. Aleluia. Nós fomos chamados para louvor e glória de Cristo. Diga comigo, iniquidade. Outra vez, diga iniquidade. Quem lembra? Já falei sobre isso. O que é iniquidade? Diga iniquidade. É simples. Nós somos gerados em Deus. Sofremos a misericórdia do processo da adoção para louvor e glória de Cristo. É por isso que nós somos chamados e escolhidos para habitar as mansões celestiais, para reinar com Cristo, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo, porque somos os portadores dessa glória, fomos gerados para o louvor e glória de Cristo. Diga outra vez, iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que você faz e Deus não pode participar. E não importa o quanto se diga Senhor, Senhor, curando, profetizando, pregando, expulsando demônios e liberando enfermos. E naquele dia, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas eu usei o seu nome. Claro, porque funciona. O meu nome funciona. Mas a prática da iniquidade é tudo aquilo que fazemos e Deus não pode participar. Senta na mesa, vê o que fala, senta na mesa, vê o que faz, anda pelo caminho, vê o que faz, vê o que olha, vê o que decide, vê o que escolhe. Deus pode participar. Já ouviu falar, aquilo que não pode ser dito como foi feito, possivelmente nunca deveria ter sido feito. Isso é iniquidade. Como igreja, a nossa missão é glória,
para louvor da glória de sua graça. Por isso nos fez agradáveis. Nós somos gerados para louvor e glória de Cristo. Vamos habitar junto com Ele, reinando na cidade santa, junto dos 24 anciões, e ali estaremos diante do Senhor, com o Senhor. Por isso nós precisamos valorizar o que somos. Valorize o que você é em Cristo Jesus. Aí continuamos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria, em toda a prudência. Diga comigo, sabedoria, e diga prudência. Vamos fazer um resumo aqui. A redenção do homem só seria possível mediante o derramamento de sangue humano inocente. Isso foi um preço estabelecido na eternidade. Esse era o preço do resgate, que deveria ser pago, para que então pudéssemos ser tirados da mão de Satanás. Lucas capítulo 4, versículo 6 diz, quando o diabo confronta Jesus na tentação, ele diz assim: tudo isto posso te dar, porque a mim me foi dado. O homem, quando cai, quando peca, ele dá ao diabo esse ambiente, essa parcela, essa fatia do reino de Deus. Em Cristo Jesus, foi declarado que essa expressão do reino, esse potencial do reino que o homem entregou ao diabo, está sob a autoridade de Jesus. Porém, precisa ser tomado posse. E eu já falei sobre isso quando nós estudamos o livro do Apocalipse e falei sobre os selos. Por que os selos são rasgados? Por que os selos são rompidos? Porque a cada um dos selos que se rompe é a declaração de posse, dizendo àquele que se acha detentor do mundo que deve sair, porque o legítimo dono chegou. Falta um glória. Diga amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Ah, bendito seja o Senhor. Somente o derramamento de sangue inocente. Deus, ele não tinha um corpo humano. O homem havia sido feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca e se distancia e é destituído da presença de Deus, Deus precisa enviar o molde original, a fonte original de que gerou e o homem foi gerado, para resgatar o homem que havia caído. Então vem o mistério de Deus que estava escondido no seio do Senhor. E o Senhor vem e o mistério de Deus se desenvolve ao longo de todo o Antigo Testamento. E foi interessante porque aí me perguntaram na quarta-feira passada: pastor, não estou entendendo como é que pode, como é que o verbo, como é que o menino, como é que Maria, como é que foi isso? A cada semente, irmãos, até hoje, cada criança que nasce, cada criança gerada, a mulher deu à luz, a criança nasceu, ela nasce a exemplo de Cristo, ela traz uma carga resgatadora. É interessante que quando a criança nasce, aí começam as brincadeiras. Aí está o herdeiro das dívidas, né? Aí aquele que vai pagar as contas, né? Está aí aquele que vai ser melhor do que eu, né? Está aí a segunda chance de que a minha casa e o meu nome seja resgatado um dia. Por que essa desgraça de aborto? Por que essa desgraça de acabar com a criança, acabar com os meses de gestação? Por que essa desgraça de destruir a identidade do menino, da menina, ainda na sua tenra idade, para comprometer essa característica de autoridade de Cristo que ele carrega? Tem alguém aí, gente? A gente não pode simplesmente olhar isso e achar que tudo é política. Preste atenção, no mundo espiritual, até hoje isso é processado. Desde que a palavra de Deus foi liberada sobre a semente da mulher que iria gerar alguém para pisar a cabeça de Satanás, a cada parto no mundo, até Jesus, Satanás estava lá para checar se aquela semente era a semente que iria destruí-lo. A cada parto do mundo, o diabo estava lá.
Até hoje o diabo precisa frustrar cada gestação, porque cada criança que nasce, nasce na esperança da redenção, como Cristo na casa. Ele traz a esperança de um tempo novo. Aí vem o abuso, aí vem o abandono, aí vem os maus tratos, aí vem uma série de coisas para frustrar com essa identidade de Cristo, de verbo redentor, para que nasça aquele indivíduo complicado, complexo, cheio de coisas, cheio de problema. Porque ele tem um resgate. Ele sabe que se ele se encontrar com as fontes que inspiram para a vida e para a verdade e para a justiça e para o caráter, ele vai se tornar um resgatador dentro da casa. Ele vai se levantar e vai quebrar ciclos de maldição. Ele vai se levantar e vai dizer assim: eu não sei o que fizeram na minha família, eu não sei o que o meu avô, que os meus pais aprontaram, mas eu me levantei para quebrar esse ciclo. Cada criança traz esse poder. Ah, diga alguma coisa. Aleluia, isso é muito forte. Porque a primeira imagem foi comprometida, Deus agora envia a imagem original para que o homem pudesse ser resgatado por ela. Então, Jesus vem em forma humana. Eu já falei várias vezes quando eu falo sobre o corpo e essa tripartida condição do homem. Então, a nossa sorte é o corpo. Porque aquilo que acontece no mundo espiritual permanece para sempre. Então é por isso que Deus não pode perdoar o diabo, Deus não pode perdoar os anjos caídos, porque eles pecaram em ambiente de eternidade. Então a nossa sorte é o escape, é essa natureza via corpo, que tem a condição de se arrepender, se humilhar, confessar. Então acontece aqui, porque Cristo veio e se fez carne. A Bíblia diz, ele habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14. A lei foi dada a Moisés, mas a graça e a misericórdia vieram por Jesus. Vieram por Jesus, diga graças a Deus. Esse preço do resgate, a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, isso foi estabelecido já desde a eternidade. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Por tradição recebeste dos vossos pais. Olha isso. A herança, a continuação. Pastor, existe a maldição hereditária? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os demônios, o inferno, o diabo, ele trabalha por continuação de memória, de herdade, de pais, que é transferido por palavras, por ações. Aquilo que é falado, aquilo que não é falado, é pensamento, atos e palavras. A transferência da herança, da carga hereditária que se traz de pais. Então isso é muito importante levar em consideração. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestastes nesses últimos tempos, por amor de vós. Aquilo que ao longo de todo o Antigo Testamento se via por símbolos, circunstâncias, imagens e até pessoas, pôde ser visto e só foi revelado por causa da igreja, por causa do amor de Deus por nós. Quando eu digo que o mais próximo que uma pessoa pode chegar de Deus é dar um abraço em você, entenda o peso que essa palavra tem. Gente, pelo amor de Deus, o mais próximo que uma criança pode chegar de Deus é se aproximar do pai. É quando se aproxima da mãe. Nós precisamos criar isso. Nós somos portadores dessa glória, somos executores de autoridade sobre o diabo. Nós precisamos levar essa atmosfera, esse acesso incrível. O mais próximo que as pessoas podem, que muita gente consegue se aproximar de Deus, é conhecer você, cara. Você pode aplaudir a Jesus por isso? As pessoas precisam ser melhores porque conheceram eu e você. Precisam ser melhores. Gente, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. É desesperador. Você sabe que para algumas pessoas, infelizmente, a pior coisa que aconteceu na vida delas foi conhecer a religião. Cara, a pessoa era gente boa, amigo de todo mundo, falava com os vizinhos, era bem relacionado dentro de casa. Passou para os crentes, virou uma coisa horrível.
insuportável, arrogante, exigente, truculento, estranho. Não fala com pai, com mãe, não fala com vizinho, não dá bom dia, não dá boa tarde. Gente, a igreja tem que te fazer bem, não pode piorar a sua vida. Jesus tem que te melhorar e não te estragar. Olha, pelo amor de Deus. Se quanto mais você frequenta a igreja, pior você fica, eu vou te dar um conselho, cara. Vai ser budista, faz mais sentido. Sei lá, pelo menos os caras... Já viu o ritual? Ora numa banheira gelada, ora numa banheira quente. Bate assim, pim, pim. De repente faz sentido. Raba a cabeça, sobe a montanha, fica lá a vida toda. Não sei. A igreja tem que fazer melhor. A igreja tem que nos fazer melhor, porque somos para louvor da sua glória. A Bíblia diz que esse Cordeiro Santo, ele foi imolado antes da fundação do mundo. E o desespero de Satanás é que Satanás nada sabia disso. O ambiente da eternidade estava em completo silêncio e total segredo. A Bíblia diz no Evangelho de João 1:18 que esse mistério estava escondido no seio do Pai. Então o diabo nem sabia o que estava escondido. Rapaz, é impressionante. O diabo vem, possui a serpente, tenta Adão e Eva, e aquela confusão toda, e no seio do Pai. O trunfo, aquele golpe final que você tem a certeza de que aquilo vai te fazer ganhar. O trunfo de Deus no coração do Pai. Até hoje, você vê uma circunstância, você vê um problema, você vê um caos, mas dentro do seu coração uma certeza. Não, eu tenho algo aqui que ninguém sabe. Eu tenho algo aqui que ninguém sabe. Rapaz, se é a gente que se acha esperto, somos todos uns tontos, acha que tem algo que ninguém sabe, imagina o Pai que é santo, olhando o diabo, aprontando e dizendo, eu tenho algo que ninguém sabe. E Deus só revelou o verbo e o mistério escondido por causa de você e por causa da igreja. A igreja atraiu e provocou a manifestação do verbo que é Cristo. Oh, bendito seja Deus. Ah, meu Deus. Aleluia. Eu não sei, é porque a gente vem de uma escola de leitura bíblica mais sistemática, de mais paixão pela palavra. Isso me encanta, meu coração acelera. Jesus, ele era esse mistério escondido durante todo o tempo da sua existência. Ele estava escondido em Deus, até que o Pai o revelasse. Então, o que eu acabei de dizer para você? Gente, pelo amor de Deus, acalma a sua vida e o seu coração. Confia em Deus. Tem mais coisas em Deus a seu respeito do que você já viu ou pode imaginar. E se isso te conforta, lá vai. Assim diz o Senhor, tem mais coisa para a sua vida do que você já viveu, do que você pode imaginar. Assim diz o Senhor para a sua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus por isso. Amamos a sua palavra, Senhor. Esta abundância de graça, essa abundância de sabedoria, versículo de número 8, versículo de número 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Esse mistério da vontade é Cristo. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade de querer, de manifestar em bondade, em graça, que propusera em si mesmo, ele desejou, porque o mistério Cristo estava escondido nele. E esse mistério, ele foi prometido, gerado em Deus antes da antiga aliança. Ele tornou-se tipos na antiga aliança, em várias manifestações. Cristo estava, por exemplo, nos cerimoniais, Cristo estava nos templos, Cristo estava ali nos tabernáculos, Cristo estava na figura de pessoas, profetas, indivíduos, ele estava ali, circunstâncias. Mas a manifestação do segredo veio com a nova aliança por intermédio da igreja. Aí, versículo 10, porque ele desejou em si mesmo, versículo 10, de tornar a congregar em Cristo
todas as coisas. Isso aqui seria uma conversa que duraria quase uma semana. Esse congregar em Cristo é a execução daquele que se acha ter o direito da sua vida, sua casa, família e do mundo. Cristo vem e é o remidor com autoridade, que vem para dizer: eu tenho condições de pagar não só por Israel, mas por todos os gentios. Mas é preciso a tomada da posse, e como aquele que está na terra tomou a terra por força e de forma indevida, ele não vai largar a terra de uma forma fácil. Então vai haver uma batalha para isso. Por isso essa grande batalha final. Mas para que então todas as coisas, Cristo vencerá por Deus, pelo Pai, apresentando tudo ao Pai. E o Pai fará com que tudo habite nele, para que a plenitude do Pai esteja nele para sempre. E todas as coisas habitem em Cristo. Isso é espetacular e me encanta. Mas para um outro tempo então, deixa eu só aplicar de uma forma mais devocional. Eu quero que você guarde isso, ó. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Diga comigo: dispensação da plenitude dos tempos. Tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Tradicionalmente, dentro de uma teologia denominacional específica, nós conhecemos, para quem nunca ouviu, essa é uma oportunidade boa. Todo o tempo, cronologia bíblica, até os dias de hoje, são organizados e explicados através de dispensações. Diga comigo: dispensações. Então existe um entendimento de observação panorâmica bíblica, que as dispensações, elas são no número de 6. Embora a Bíblia não as mencione, dispensação 1, dispensação 2, porque as dispensações bíblicas mencionadas na Bíblia são somente 3, que estão aqui na carta de Paulo aos Efésios, que é a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Estas são as dispensações bíblicas que compreendem todo o panorâmico bíblico. Por exemplo, as dispensações comumente conhecidas são, primeiro, a dispensação da inocência. A dispensação da inocência é todo o período de tempo que vai da criação do homem até a queda. Inocência, ele é inocente. Então, desde a criação do homem até a queda, tem um período de tempo que não se pode prever, não se pode contar, mas é a inocência. Então, ele não sabia entre o bem e o mal. Quando o homem cai, começa a dispensação da consciência. É a segunda dispensação. Então, o homem tem agora conhecimento entre a mão direita, a mão esquerda, erro, né, acerto, verdade, mentira. Aí passa-se o tempo até que os governos começam. Então nós temos uma terceira dispensação, é quando toda a influência desta inocência se transfere para um governo humano. E aí entra o período de Noé e todos os juízes, etc, etc. Depois nós temos todo o ambiente da dispensação do governo patriarcal. Depois nós temos a dispensação do governo da lei, que está e compreende todo o período de Moisés até Cristo, João 1 e 14. Aí depois nós temos a dispensação da graça, que dura até os dias de hoje. Então nós vivemos no que é chamado de a dispensação da graça. Então atenção, em breve a porta da graça irá se fechar. Então essa dispensação da graça dura de Cristo até os dias de hoje. Mas quando Paulo fala sobre dispensações, ele menciona só 3 dispensações. A dispensação do mistério, que compreende todo o mistério de Deus escondido, desde ante a fundação até a manifestação do verbo por causa da igreja. Depois nós temos a manifestação da graça de Deus, que é até os dias de hoje. E aí nós temos a manifestação da plenitude dos tempos, que é com o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja dos vencedores, até o fim de todas as coisas. A Bíblia diz: e então, no fim de todas as coisas, desejou, colocou em si mesmo como segredo, trazer de volta, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tudo aquilo que está no céu e as coisas que estão na terra. Diga graças a Deus.
E essa é a vontade de Deus para que tudo opere em Cristo. Então vamos supor que isso seja complexo e você diga assim: pastor, de tudo isso o que eu devo entender e guardar? Faz o seguinte: guarde Cristo, fique em Cristo, permaneça em Cristo, caminhe com Cristo, ame a Cristo, tenha a sua vida junto de Cristo, porque todas as outras coisas acontecem no seu tempo, mas em Cristo a gente vai até o final. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o versículo 11 vai dizendo assim: porque nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Diga predestinados. Outra vez diga predestinados. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho. Diga o conselho. Diga o conselho da sua vontade. Quem é ou o que é o conselho da vontade de Deus? Quando ele olhou para a criação do homem, ele busca conselho na sua vontade e diz no seu ambiente de divindade: que tal a gente fazer? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Cristo, a plenitude do verbo, aquele que estava escondido, que é a forma, a nossa habitando, plenitude nele. Façamos, é o conselho da sua vontade. Como se constrói o conselho da vontade de Deus? Paulo vê isso em Romanos, capítulo de número 8, versículo 29 e 30. Porque o que dantes conheceu, também predestinou. E o que predestinou, também chamou. E o que chamou, também justificou. E o que justificou, também glorificou. Diga comigo: conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Esse é o caminho. É aqui que está o conselho de Deus. O conselho de Deus, o conselho da sua verdade, que opera pelo poder, pelo braço da expressão da sua divindade. Conhecer, predestinar. O que é predestinar? Predestino, pré-antecipação do destino. Você não está lá ainda, mas eu estou prediction. É uma predição. Eu estou pré-antecipando o seu destino. E essa é a nossa vida com Deus. Todo o processo na nossa chegada até o final, para todas as coisas. A forma mais prática que eu encontro na Bíblia de explicar isso é porque Jesus é o verbo. Diga: Jesus é o verbo. Outra vez diga: Jesus é o verbo. Por que eu reforço isso? Jesus é o verbo. Porque ele é o mistério de Deus escondido em todos os tempos ao longo do Antigo Testamento. E quando você encontrar o verbo, você vai encontrar a pessoa de Jesus. Preste atenção. No livro do Êxodo, capítulo 39. No livro do Êxodo, capítulo 40. Ali está a confecção do tabernáculo. Quando Deus vai confeccionar o tabernáculo, e ele diz para Moisés como ele gostaria que o tabernáculo fosse feito, ele diz: primeiro você vai ordenar todos os príncipes, a todos os povos, a todas as gente. Quem quiser me traga todos os materiais. E Deus dá uma lista de material. E os materiais vão chegando. E você percebe que os materiais, eles vêm todos bagunçados. Eles vêm todos misturados. Aquilo que era alicerce vem misturado com o telhado. Então vem o cobre, vem as amarras de peles de cabra, vem as peles de texugo, vem o carmesim, vem o linho fino, vem a prata, vem o ouro, vem as especiarias, enfim, vem o incenso, vem os pães asmos, e vem as madeiras de acácia, e vai chegando. E está tudo ali. E a Bíblia diz que um a um Moisés os inspecionava. A Bíblia diz: e Moisés os conhecia para ver se estava conforme Deus havia determinado. É o último versículo, capítulo 39 do Êxodo. E Moisés os inspecionava, porque toda a nossa relação com Deus passa por um processo de conhecimento. E Moisés dizia assim: esse passa, esse não passa. É assim que Deus quer. Não, não é assim que Deus quer. Dessa forma, não é dessa forma.
Não, muito alto, muito baixo, muito grosso, muito fino. Não funciona, não é essa pele, não é essa cor. E a Bíblia diz que Moisés os inspecionou. E tendo Moisés terminado de conhecer cada um dos materiais, a Bíblia diz, só então os abençoou. Pastor, por que muita coisa na minha vida ainda não aconteceu? Porque você ainda está no processo do conhecimento. E dentro do que está sendo aferido em Deus, ou está sobrando ou está faltando. Porque a bênção vem depois que se conhece. Depois que se conhece. Conhecer é estabelecer raiz, ficar firme, permanecer, tornar-se geração de uma casa do começo a fim, junto da mesa. São vários os ambientes. Então às vezes o Senhor te permite que você trafegue, ou que você circule em outros ambientes. Deus permite muitas vezes que você e eu vamos tão longe, tão longe, tão longe, só para revelar a graça dele e nos trazer de volta para o propósito. Porque essa é a graça de Deus. A graça de Deus está disponível para ir o mais profundo do abismo que eu e você achamos que podemos ir. Única e exclusivamente pelo poder e pela graça de nos trazer de volta para casa. E aqui que está o grande segredo do conhecimento. Diga, conheceu. Diga, conheceu. A dor, a pior dor, não é a dor de quem erra. A dor de quem erra já é dor suficiente para causar uma memória de sofrimento por anos e dias. Então às vezes a gente olha e diz assim, poxa, que desgraça com fulano, né? Mas a pior dor é a dor de quem achava que estava certo a respeito da dor do outro. E descobre que estava errado. Essa é a pior dor. Então a dor não era o filho mais novo ir embora da casa do pai, discutindo pela herança e perdendo tudo pelo caminho. A pior dor era a dor do filho que estava em casa, vendo o pai receber de volta o mais novo, perdoando-o em tudo, restituindo-o em tudo. A religião é uma desgraça. Religiosidade é uma desgraça. Porque o religioso não suporta ver o favor de Deus sobre a vida de alguém miserável. Processo do conhecimento de Deus. Primeiro nos conhece. Primeiro nos conhece. E a Bíblia diz, e inspecionou Moisés, conhecendo cada um dos elementos, só então abençoou. Aí começa o capítulo 40, versículo 1. Aí Deus diz, pré-antecipação do destino. Coloque a arca, coloque a entrada do santo, coloque a entrada do pátio, estabeleça os varais, coloque. Começa a pré-antecipação. Deus começa a nos levar por ambientes onde nós somos experimentados no lugar onde precisamos e devemos permanecer. Então coloque a mesa lá, coloque o altar aqui, coloque a cortina lá, amarra lá, aquela estrutura da cerca lá, coloque, estabeleça, coloque. A pré-antecipação de Deus, Deus vai nos colocando em ambientes, em lugares, para que a gente tenha uma visão geral do todo, até que Ele nos posicione na posição que nós precisamos ficar. Porque a Bíblia diz assim, depois que você estabelecer a arca, feche a cortina e comece a ungir os ambientes. Comece a ungir os ambientes. Coloque a arca, fecha a cortina, derrame o óleo. Coloque o altar, fecha a cortina, derrame o óleo. Coloque a pia, derrame o óleo. Coloque a mesa, derrame o óleo. Coloque o sal, derrame o óleo. Quer dizer, se você está na posição que você tem que estar, virá a unção da habilidade de Deus sobre você. Vai vir a unção da habilidade de Deus sobre você. Porque primeiro Ele estabeleceu, segundo Ele chamou. E o processo da chamada só então acontece quando a unção evidencia. O que é a unção de Deus? A unção de Deus é quando Deus começa a mostrar através da sua habilidade que está dando certo, porque você está no lugar que você tem que estar. Porque todas as vezes que a gente ocupa um lugar que a gente não deveria estar, irmão, a pior coisa que existe é prosperar num ambiente onde Deus não te colocou. Mas pastor, eu sou muito harmonioso e muito articulado e consigo fazer muitas coisas e dou muito bem em certos ambientes, porque você carrega uma habilidade interessante. Por exemplo, esse forro aqui está cheio de preguinhos minúsculos aí em cima.
para sustentar as amarras dos cabos de aço que sustentam a estrutura que vai colocar todo o forro. São preguinhos e pregos e coisas que você não vê. Pega um preguinho desse aqui, coloca numa cadeira dessa bonita e deixa ele apontar aí para ver se você não vai dar uma furada. Por que esse negócio aqui está vazando? Não é aqui que fica isso. Porque toda pessoa fora do seu lugar incomoda. E quando você está fora do seu lugar, a unção da habilidade que Deus tem para você não vem. Porque Ele conhece, posiciona e chama. A chamada, a Bíblia diz, quando você posicionar, começa a ungir. Começa a ungir. Começa a ungir. Você começa a fluir com uma habilidade, com leveza, como se fosse algo muito natural. E logo depois da unção, vem a justificação. Porque a justificação é o conteúdo. Unja e coloque na mesa os pães, e coloca no castiçal a especiaria e o incenso, e coloca no altar do sacrifício o animal com derramamento de sangue. Coloque é o conteúdo, e coloque na arca, e coloque o maná, e coloque a vara de Arão, e coloque as tábuas dali, coloque, é o conteúdo. O que é a justificação de Deus? Quando você está no lugar que você deve estar, com a unção que você tem para a habilidade de servir e de ser naquele ambiente, a justificação de Deus opera por você. O que é a justificação de Deus? É Deus quem responde porque você está onde você está, porque você tem o que você tem, porque você faz o que você faz. Você não tem que dar satisfação do ambiente em que você opera, na habilidade da unção de Deus. A justificação de Deus é Deus dizendo a todo o resto: é por essa razão que está ali. Porque quando vai para a posição ali, olha o que faz quando fala, olha o que faz quando toca, olha o que faz quando prega, olha o que faz quando faz, olha o que acontece quando está. Porque está na posição. E quando nós estamos todos bem posicionados, porque fomos escolhidos, porque fomos checados, porque a unção de Deus nos deu a habilidade, porque a justiça de Deus deixa clara que realmente precisávamos estar ali, porque carregamos algo importante para estar ali. Quando a gente está no lugar que Deus nos colocou, com a unção de Deus, com a vontade de Deus, com o lugar de Deus, só resta uma coisa: glorificação. A glorificação, porque a glória de Deus é a forma com que Deus sela, é a forma com que Deus credencia, é a forma com que Deus habilita, é a forma com que Deus consolida, é a forma com que Deus sela, é a forma com que Deus certifica todo o ambiente que você ocupa, porque a sua escolha passou por um processo de ocupar o lugar que Deus te deu pela unção e habilidade que Deus te entregou. Haverá uma marca de glória de Deus em tudo que se faz ali. Diga alguma coisa. Fica de pé comigo, glorificando a Jesus. Gente, vocês estão aí, pelo amor de Deus?